Uma construção imponente, lar de um dos maiores nomes da história da França. Álvaro Garneiro está em Rueil-Malmaison, a 15 quilômetros de Paris. Não muito longe do centro da cidade, bem às margens do rio Sena, fica o Château de Malmaison, um castelo com mais de 400 anos. A gente vai conhecer agora uma mansão que pertenceu a uma das pessoas mais importantes da França, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi um general do exército francês no século XVIII. Ele se destacou por ser um excelente estrategista militar. Em 1799, enquanto Napoleão comandava as tropas francesas, a mulher dele, Josefina, adquiriu o Château de Malmaison. Era uma casa muito mais da Josefina do que o Napoleão. Ela comprou a casa quando Napoleão foi servir como general na guerra no Egito. Quando ele voltou, ela já tinha comprado a casa. Só esperou ele pagar. Ele ficou muito bravo. Napoleão não gostou do castelo. Achou o imóvel caro e degradado. Mesmo assim, aceitou o negócio feito pela esposa e pagou pela casa. O Château de Malmaison foi completamente reformado antes da família Bonaparte se mudar para lá. Napoleão e Josefina tinham áreas bem definidas no castelo. Os cômodos dela eram voltados para as artes e o lazer. Já Napoleão usava mais a biblioteca e as salas de reuniões. Em 1804, ele foi nomeado imperador da França. E o Château de Malmaison tornou-se uma das sedes do governo. Que era a sala de guerra, que as decisões eram tomadas. Napoleão tinha 1,68 m, altura considerada normal, principalmente para os padrões da época. Mas talvez por ficar à frente de um exército de homens muito grandes, ele ganhou fama de baixinho. Por isso, a cadeira do imperador tinha um detalhe importante. Aqui, interessante, essa é a cadeira do Napoleão, também que ela é mais alta. Tem ali, ó, um saltozinho. O mobiliário da sala também tem outra curiosidade. Algumas cadeiras sem encosto. A ideia era que ninguém se sentisse confortável a ponto de cair no sono. Os arquitetos que trabalharam na reforma investiram na decoração. Peças de guerra e obras de todo tipo enfeitam os cômodos. Os salões amplos foram pensados em grandes recepções. Jantares servidos sempre com muito requinte. E aquelas louças usadas por eles naquela época. E embora o lugar tenha recebido muitas pessoas em reuniões ou festas, nem sempre Napoleão queria ser incomodado. Por isso, ele fez um pedido especial aos arquitetos. Ele tinha uma escada secreta da biblioteca, o quarto dele. Pela escada secreta, Napoleão ia para o quarto no andar de cima sem ser visto. Esse era o quarto dele. Como era frio, o que eles faziam? Eles deixavam essa lareira funcionando e fechavam o quarto inteiro com esse tecido, para deixar o calor aqui dentro. Napoleão e Josefina dormiam em quartos separados. Em 1809, o casal se divorciou. Na partilha dos bens, o Château de Malmaison ficou para ela. A mansão foi uma das grandes paixões de Josefina. Longe de Napoleão, ela se dedicou à propriedade. Do lado de fora, transformou o espaço no jardim mais bonito e curioso da Europa. E o jardim de rosas dela aqui tinha mais de 250 espécies. Flores raras e exóticas também foram plantadas no jardim. Josefina também cuidava de vários animais nas terras do Château de Malmaison. Ela foi a primeira pessoa a criar em cativeiro os cisnes negros, essas aves aquáticas típicas da Austrália. Na época também levou para o castelo cangurus
zebras, ovelhas, lhamas e avestruzes. Hoje os animais não fazem mais parte da paisagem. O Château de Malmaison virou um museu. Em março deste ano, os responsáveis levaram 4 cisnes negros para os lagos do castelo. Josefina viveu no Château de Malmaison até morrer em 1814. Napoleão morreu 7 anos depois. Antes de morrer, o ex-imperador da França teria voltado ao castelo uma última vez. A próxima parada do nosso viajante é o litoral da Normandia. Uma paisagem de tirar o fôlego, que entrou para a história como palco da maior operação militar já registrada. Em plena Segunda Guerra Mundial, a França estava ocupada pelos alemães. Recuperar o território era essencial para os aliados, grupo de países liderado por Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido. Só assim seria possível derrotar as forças do ditador nazista Adolf Hitler. Os aliados decidiram que a invasão aconteceria pelas praias da Normandia. Mais de 150 mil soldados foram enviados para a região em 6 de junho de 1944, data que ficou conhecida como Dia D. As marcas da guerra ainda estão por toda parte. Isso aqui foi causado pela artilharia pesada dos aliados contra os alemães que dominavam essa área aqui, que é o Point du Roc. Em Point du Roc, um rochedo entre 2 praias da Normandia, é possível conhecer as ruínas de um bunker alemão. Esse aqui é um bunker de observação e eles, os alemães, guardavam artilharia pesada aqui também. Olha lá, tudo de metal e pedra. Ainda assim, a região não tinha uma defesa reforçada. Os alemães imaginavam que o exército rival iria desembarcar na França por outros pontos. Por isso, a Normandia foi uma escolha certeira dos aliados. No dia D, enquanto aviões bombardeavam o litoral, navios e tanques anfíbios se aproximavam das praias. Os sinais da batalha também ficaram na praia de Arromanches. Lá, os aliados construíram portos artificiais para receber o que as tropas precisavam para o abastecimento. As grandes estruturas de metal na praia são os restos desses portos. Um porto igual o que eles construíram na época demoraria 7 anos. Eles fizeram em 14 dias. Detalhes da construção e outras curiosidades desse episódio da história são contados no Museu da Guerra de Arromanches. A batalha que virou marco do dia D foi a que aconteceu na praia de Omaha. O diretor Steven Spielberg retratou o combate no cinema. Nas primeiras horas da disputa, a geografia de Omaha favoreceu os alemães. Essa praia, pelo comprimento dela estrategicamente, para o desembarque, parecia muito segura, mas foi o contrário, foi um terror. Como essa praia ela é cercada dessas falésias, os atiradores alemães ficavam ali escondidos. Eles tinham uma visão certeira dos americanos chegando na praia. Mas com um exército numeroso e uma grande força de combate aérea, os aliados conseguiram virar o jogo. Na praia, um monumento homenageia os soldados que morreram nas batalhas. No local fica também um dos 27 cemitérios de guerra da Normandia. Esse cemitério ele foi planejado para abrigar os soldados americanos mortos durante a guerra aqui na Normandia. Eram 23 mil corpos, dos quais 14 mil já voltaram para os Estados Unidos. Restam aqui 9 mil deles. O momento que todo mundo para aqui é a retirada das bandeiras. Às 5 horas da tarde.
todo um ritual especial. Um cenário solene em uma região que testemunhou o terror da guerra.